history. Quando você estuda a Bíblia, você está também estudando história. Even Arab encyclopedia will tell you E até as enciclopédias vão falar isso para você. that although the Arabs are descended from Ishmael, Que embora os árabes são descendentes de Ismael, they're not a pure race. eles não são uma raça pura. They were a nomadic people. Eles são pessoas nômades. They intermarried with others. Eles começaram a se casar com outras pessoas. They intermarried with the descendants of Esau. Eles começaram a se casar com os descendentes Intermarried de with Isaú. intermarried with the Midianites. Começaram a casar com os menonitas. And they intermarried with the Hittites. Começaram a casar com outros povos. And so forth. E assim por diante. So even the Arab encyclopedia will tell you that. E até a enciclopédia árabe vai falar isso para você. What about the Jews? E o que você fala dos judeus? For 400 years they were isolated in Egypt in the land of Goshen. Por 400 anos eles foram isolados na terra. They did not intermarry with anyone. E eles não casaram, não se misturaram com ninguém mais. They were slaves. Eles eram escravos. No one's going to be marrying slaves. E ninguém queria casar com escravos. And they became an identifiable ethnic group of people. Então eles se tornaram um grupo etnicamente identificável. And they were led as this group in toto into the promised land. E eles são liderados como um grupo na sua totalidade para a terra prometida. Okay, now how do we know that really happened? Como nós sabemos que isso realmente aconteceu? See, I love the Bible. Eu amo a Bíblia. You're not going to escape it. Sabe, você não vai conseguir fugir dela. It gives you all the proof you could ever want. Sabe, ela dá todas as provas que você podia querer. I hope you will study the Bible on your knees. Eu espero que você estude as suas Bíblias de joelho. This is God's word. Sabe, a palavra de Deus. Don't neglect it. Sabe, Don't neglect it. não negligencie a Bíblia. Now, chapter 12 of Exodus, Lá no capítulo 12 de Êxodos, you know, this is the Passover. nós temos aqui a Páscoa. God is now going to deliver his people from Egypt. They've been slaves for 400 years. Eles estão lá escravos por 400 anos e Deus vai libertá-los da escravidão. So, how is he going to do it? E como ele vai fazer? You're going to have to kill a lamb. Eles vão ter que sacrificar um cordeiro. It's a picture of the Lamb of God who would come and die for the sins of the world. E é uma representação do Cordeiro de Deus que vai vir e vai morrer pelos pecados do mundo. Remember when Jesus came? Lembra quando Jesus veio? John the Baptist said, "Behold, the Lamb of God who bears away the sin of the world." João Batista falou: Eis que mostra o Cordeiro de Deus que vai morrer pelos nossos pecados. You get pictures all through the Old Testament. Sabe, você tem aqui essa referência no Velho Testamento todo. Just as the Passover lamb would deliver the children of Israel from Egypt, Assim como o Cordeiro de Deus liberta os filhos de Israel do Egito, so the Lamb of God would deliver all who would believe in him from the penalty of their sins. então o Cordeiro de Deus liberta todos aqueles que acreditam nele. Okay, so it says, this is going to be the beginning of months to you. Então ele fala assim que assim vai ser no começo. This is the month Nisan. Esse é o mês de Nissan. And verse 3, in the 10th day of this month, you take a lamb out of the flock. 12:3, right? 12:3, right? No versículo 3 do capítulo 12, nós lemos ali: Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Don't read it, just what I say. Okay, sorry. It says the lamb must be without blemish. Nós lemos, nós entendemos que a terra tem que ser sem nenhuma mancha. To make sure it is, O cordeiro tem que ser sem nenhuma mancha. glad we have some helpers out there. Thank you. To make certain the lamb is without blemish, Nós temos que ter certeza que o cordeiro não tem nenhuma mancha. it must be under observation for 4 days. Nós temos que observar esse cordeiro por 4 dias. So you take it out of the flock on the 10th of Nisan. Então você tira esse cordeiro lá ao 10 deste mês. And on the 14th, verse 6, you could read it. E lá no versículo 6 nós lemos: E os guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. This is rather interesting. É bem interessante. There were actually many lambs. Existiam muitos cordeiros. Each house would have a lamb. Cada casa teria um cordeiro.
And yet verse 6 becomes singular, is it in the Portuguese? E lá no versículo 6, nós notamos que a referência ao cordeiro se torna uma palavra singular. It talks about one lamb. Fala de um cordeiro só. And the whole assembly of the congregation of Israel will kill it. E toda a congregação das pessoas de Israel vão matar só um, In the evening of the 14th day of Nisan. lá na noite do 14º dia do mês. Now, I wish we had time to go into that, but we don't. Eu queria ter mais tempo de escrever isso, mas nós não temos. Now, there's a lamb coming, Sabe, tem um cordeiro que está vindo, and Israel will join together to kill it. sabe, e Israel vai se juntar para matar esse cordeiro. It could only be the Lamb of God. Esse só pode ser o cordeiro de Deus. You see, Jesus has been keeping away from Judea Você entende que Jesus tem saído da Judéia because there was a price on his head. porque tinha um preço que era oferecido pela sua cabeça. The rabbis were going to kill him. Os rabinos queriam matá-lo. Anybody that knows where he is, tell us, Se alguém sabe onde ele está, fala para nós. and we'll give you a E reward. nós vamos dar uma recompensa para você. And that was the reward that Judas got E foi a recompensa que Judas recebeu for betraying Jesus. por trair Jesus. But suddenly, Mas de repente, on the 10th of Nisan, no 14º de Nissan, the very day the lambs were to be taken out of the flock, o mesmo dia que o cordeiro tinha que ser tirado do rebanho, here comes the Lamb of God. aqui aí então aparece o cordeiro de Deus. And he presents himself to Israel. Ele se apresenta para Israel. He doesn't go away and hide. Ele não vai, foge, esconde. For 4 days he stays in Jerusalem, Por 4 dias ele fica em Jerusalém, teaching in the temple. ensinando nos templos, Let them check him out. deixando com que todos possam examiná-lo, Make sure he's the lamb without blemish. para que possam reconhecer que ele é o cordeiro sem We mancha. talked about that last E night. nós falamos sobre briefly. isso a noite passada brevemente. Remember, in Daniel 9, Lembra lá que em Daniel 9, the prophet Gabriel is explaining to Daniel, o profeta está explicando a Daniel, when the command is given to rebuild Jerusalem. quando o mandamento é dado para reconstruir Jerusalém, The Bible is very specific. Watch the language. e a Bíblia é bem específica aqui, note a linguagem, It doesn't say when the command is given to rebuild the temple, não fala que quando o mandamento é dar para construir o templo, but to rebuild Jerusalem. mas para construir Jerusalém. And you remember Nehemiah chapter 1. E lembra que lá em Neemias capítulo 1, Nehemiah learned from some friends who had visited Jerusalem. Neemias fica sabendo através de alguns amigos que visitaram Jerusalém The temple was rebuilt, que o templo tinha sido reconstruído, but it was defenseless. mas ele estava sem defesa, The walls of Jerusalem were broken down. The gates were burned with fire. porque as muralhas todas estavam em ruínas e todos os portões tinham sido posto fogo. And Nehemiah weeps. E Neemias então chora, He goes in and he asks the king, Artaxerxes, e ele vai lá e então intercede e fala com o rei Artaxerxes. would you give me the authority to rebuild Jerusalem? Você me dá a autoridade de reconstruir Jerusalém. And you know it was under Nehemiah that the walls of Jerusalem and the gates and all were rebuilt. E você sabe bem da história que foi através de Neemias que as muralhas e os portões foram reconstruídos. And the angel Gabriel says from that date until the coming of Messiah will be 69 weeks of years. E o anjo Gabriel fala que daquela data até a vinda do Messias serão 69 anos. If you're not familiar with this, Semanas de anos, desculpa. if you're not familiar with this, read it in Daniel 9 and Nehemiah chapter 2. Se você não está muito familiarizado, leia por favor lá em Neemias e também em Daniel capítulo 9. Nehemiah chapter 2 gives us the dates that Nehemiah received the authority. Lá em Neemias capítulo 2 nós temos a data exata de quando ele recebeu essa incumbência. Don't make up dates, Sabe, não precisa inventar but datas, there are some dates the Bible gives you. mas algumas datas a Bíblia nos dá claramente. It was the month Nisan, that would mean the first of the month, Foi o mês de Nissan, o início do mês, in the 20th year of Artaxerxes Longimanus. no 20º ano de Artaxerxes. Go to Google, plug in Artaxerxes Longimanus, Se você for lá no Google e você lá plugar Artaxerxes, você vai achar tudo lá. and they will tell you he ruled from 465 BC till 425 BC. E você vai achar que ele reinou de 465 a 425 a.C. 20th year of his reign was 445 BC. E
O 20º ano do seu reinado foi 445 antes de Cristo. And if you sit down and you calculate it from that date until the day Jesus rode into Jerusalem on that donkey, E se você calcular daquela data até a data em que Jesus entrou em Jerusalém num jumento, exactly 483 years. vão ser exatamente 483 anos. To the day. Para o dia exato. What day was it? Que dia era aquele? The 10th of Nisan, we already said. O 10º dia de Nissan. The Lamb comes O and presents Cordeiro himself. vem e se apresenta. The Bible is an amazing book. A Bíblia é um livro incrível. Every prophecy must be fulfilled exactly as it was told. Cada profecia vai ser cumprida exatamente como prescrita. So he's the Passover lamb. Então, ele é o Cordeiro da Páscoa. He comes on that very day. Ele vem naquele dia que está prometido. I wish we had time to talk about that, but we don't. Eu queria falar mais sobre isso, mas a gente não tem Don't tempo. get confused about the Passover. Sabe, não se confunde em relação à Páscoa. Now there's some messianic groups and they want to get Gentile Christians to keep the Passover. Sabe, existem alguns grupos messiânicos que querem que os gentios guardem a Páscoa. Now, maybe the pastor will be upset. I don't know. I haven't discussed these things with Talvez the o pastor aqui, pastor and elders. talvez o pastor aqui se zangue, eu não conversei esse assunto com ele. But if you're a Gentile, you don't keep the Passover. Mas sabe, se você é um gentil, você não guarda a Páscoa. It is a memorial for Jews É um memorial especificamente para os judeus, of the deliverance of their ancestors from Egypt. da libertação dos seus ancestrais do Egito. Has nothing to do with you. Não tem nada a ver com vocês. Oh, I don't want to get into too many details here. Sabe, eu não quero entrar em detalhes, The Last Supper was not the Passover. mas sabe, a última ceia não foi a Páscoa. Hold your finger in Exodus 12. Segura aí o seu dedo em Êxodos 12. The Bible is very precise. Sabe, a Bíblia é muito precisa. And go to John 13. Vamos lá para João 13. Just quote this part of it. Verse 1. João 13, lá no versículo 1. Now before the feast of the Passover. Ora, antes da festa da Páscoa, So the Last Supper was before the feast of the Passover. então a Santa Ceia foi antes da festa da Páscoa. And then you know a little later in the chapter, E você sabe que um pouco mais ao longo do capítulo, Jesus says to Judas, Jesus falou a Judas: what you're going to do, go ahead and do it. o que você tem que fazer, vai e faça. He knows he's going out to betray him to the rabbis. Ele sabe que ele vai lá entregá-los aos rabinos. Now you could read verse 29. E nós vamos lá ler, Verse 28 and 29. ler os versículos 28 e 29. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim se lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhes ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Now this is the feast of the Passover, which is held the evening of the 14th. I'm sorry, the evening of the 15th. The beginning of the 15th. Esta é a festa da Páscoa que se inicia no começo do 15º dia. See, the Jewish day began at sunset. Sabe, o dia do judeu começa quando o sol se põe. Ended at the next sunset. E termina quando no próximo dia o sol se põe. So they killed the lamb, the Passover lamb, in the evening of the 14th of Nisan. Então eles mataram um cordeiro no final do 14º dia de Nissan. That would be just before sunset. E que seria bem um pouco antes do pôr do sol. Then it has to be roasted with fire. E ele tem que ser passado por fogo. Assado por fogo. And after sunset, that's the beginning of the 15th. E depois que o sol se põe, o começo do 15º dia, They would eat the Passover lamb. eles então comem o cordeiro da Páscoa. And that marked the beginning of the 7-day feast of unleavened bread. E então isso marca o início do 7º dia da festa dos pães asmos. It was a special Sabbath. E era um sábado especial. No work was to be done. Não podia fazer nenhum trabalho naquele sábado. So, if the Last Supper they're eating the Passover, Então, se na última Santa Ceia eles estão celebrando a Páscoa, nobody would think Judas is going out to buy anything. ninguém iria pensar que Judas estaria indo sair comprar alguma coisa. The stores are closed. Realmente é um caso fechado. Nobody's doing anything. Desculpa, as lojas todas estão fechadas, não tinha como ele fazer It isso. couldn't have been the Passover. Não podia ser então a Páscoa. Now, go to chapter 18. Vamos lá ao capítulo 18.
The Bible is very precise. A Bíblia é um livro muito preciso. This is the morning after the Last Supper. Esta é a manhã que logo depois da última ceia. See, they didn't eat a lamb at the Last Supper. Note que eles não comeram um cordeiro na Santa Ceia. Eles não é mencionado isso. Jesus is the Lamb of God. Jesus é o Cordeiro de Deus. The Lamb of God takes bread and wine. O Cordeiro de Deus, então, ele pega lá o pão e o vinho. And he says, "You keep this memorial." E ele fala, vocês guardem esse memorial. It speaks of my body and my blood broken and shed for you. Isso fala do meu corpo e do meu sangue, do meu corpo que vai ser quebrado, entregue por vocês. It's not the Passover. Não é a Páscoa. Pardon me. So you go to chapter 18, verse 28, you could read that. Nós vamos lá no capítulo 18, versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderam comer a Páscoa. Well, pretty clear. The rabbis have not eaten the Passover. Está bem claro aqui que os rabinos não tinham comido, não celebrado a Páscoa. The morning after the Last Supper. E é a manhã seguinte à última ceia. They're looking forward to eating the Passover. Well, we'd say that evening, the beginning of the next day, the 15th. E eles estão então antecipando a celebração da Páscoa. I go to chapter 19. Vamos ao capítulo 19. Verse 14, and you could read that. No versículo 14, 19:14. Right. 14. E era a Pares Seve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. It was the preparation of the Passover. Era a preparação da Páscoa. What's the preparation of the Passover? O que é a preparação da Páscoa? Well, you have to kill the lamb. Você então tem que matar o cordeiro. And just when the lambs were being killed in Israel. E assim quando os cordeiros o cordeiro estava sendo morto em Israel, all Israel joined together to crucify the Lamb of God. Todo Israel se ajuntou para crucificar o cordeiro de Deus. On the very day and exactly as the prophets had foretold. No mesmo dia, exatamente como profetizado pelo profeta. Well, people say, yeah, but the next day was I'm sorry. Let me go back. If we count. Agora, se nós contarmos, I can't hold all of these things here in my Bible. So if Sunday was the 10th of Nisan. Se domingo fosse o 10º dia de Nissan. It had to be when the lambs are taken out of the flock. Teria que ser quando os cordeiros são tirados dos rebanhos. The Lamb of God presents himself at that very time. Mas o Cordeiro de Deus se apresenta naquela época, naquele tempo. And the lamb is to be slain the evening of the 14th. E o cordeiro tem que ser morto no 14º dia. So Monday is the 11th, Tuesday the 12th, Wednesday the 13th, Thursday, is the 14th. Então nós temos aqui a segunda-feira sendo o 11º dia, terça-feira o 12º. It is not Friday. Sabe, não chegamos na sexta-feira. I don't want to confuse you. You can go back and study it yourself. Eu não quero confundi-lo, você pode estudar aqui e voltar a estudar. Jesus was not crucified on Friday, but on Thursday. Sabe, Jesus não foi crucificado na sexta, mas na quinta-feira. I'm sorry to ruin your tradition. Eu sinto muito de destruir a sua tradição. That was the 14th. Mas era o 14º. And in the evening, that is before sunset of the 14th, that's Thursday, he was killed. E ele foi morto antes do sol se pôr na quinta-feira, no 14º dia. This is important because the scripture had to be fulfilled. Isso é muito importante porque as escrituras tinham que ser realmente cumpridas. And Jesus himself said, as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly. E nós lemos como Jesus falou que Jonas passou 3 dias e 3 noites lá no seio da baleia. So he had to be 3 days and 3 nights in the heart of the earth, in the grave. Ele tinha então que estar por 3 dias e 3 noites lá nas partes inferiores da terra. Now you can shuffle it around to get 3 days from a Friday crucifixion. Você pode tentar fazer as contas para conseguir, desde sexta, conseguir 3 dias. But you can't get 3 nights. Mas você não consegue 3 noites. You got Friday night and Saturday night. Você tem sexta noite e sábado à noite. And the resurrection is Sunday morning. E a ressurreição no domingo de manhã.
With a Thursday crucifixion, you have Thursday night, Friday night, Saturday night. E com a crucificação se dando na quinta, você tem quinta noite, sexta noite e sábado à noite. Yeah, but what about the Sabbath? Sabe? E a respeito do sábado? Go to verse 31. Vamos ao versículo 31. John 19:31. João 19:31. Nós, you want to read it all? Yeah, verse 31, yeah. 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Notice it doesn't say that was the regular Friday to Saturday Sabbath, regular weekly Sabbath. Não era realmente um sábado comum. It says that Sabbath day was a high day. A gente entende aqui que era um sábado diferente, especial. Very special Sabbath. Era um sábado especial. It only happened once a year. Que acontece somente uma vez por ano. Remember, the Passover, eating of the Passover lamb began the 7-day feast of unleavened bread. Lembra que o dia da Páscoa começa no 7º dia da festa dos pães asmos. The first day was a special Sabbath. E o primeiro dia era um sábado especial. So now, the Jesus was crucified on the evening, that is, in the afternoon of the 14th. Jesus então foi crucificado ao final da tarde lá do 14º. The Passover lambs were also being slain. E também todos os cordeiros da Páscoa estavam sendo mortos. They were roasted and eaten that night. Eles estavam sendo todos assados para serem comidos naquela noite. Thursday night. Na quinta noite. And that was a high Sabbath. E aquele então era um sábado especial. So Judas couldn't be going out and buying então anything. Judas não estava saindo para comprar alguma coisa. Well, there was a high Sabbath then from Thursday evening till Friday evening. Então nós temos desde a quinta noite até a sexta noite nós temos um dia especial. And then there was the regular Sabbath from Friday evening till Saturday evening. The regular Sabbath. E daí você tem weekly Sabbath. Weekly Sabbath. Então você teve um sábado especial de quinta noite a sexta noite, e de sexta noite até sábado à noite um sábado comum. You had 2 Sabbaths. Você tinha então aí 2 sábados. It would happen, I guess, once every 7 years. Acontece cada 7 anos. That these 2 Sabbaths happen to come together. Esses 2 sábados então aconteceram juntos. Okay, go back to Exodus 12 again. Vamos lá de volta para Êxodos 12. I hope you begin to understand how important the Old Testament is. E eu espero que você comece a entender quão importante é o Velho Testamento e todas as profecias que nós lemos. Something else very important here. E temos algo ainda muito importante aqui. Read verse. Well, we read verse 14. 12:14. Versículo 14 do capítulo 12. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Who keeps the Passover today? Quem que guarda a Páscoa hoje em dia? Arabs? Os árabes? Muslims? Os muçulmanos? No. Não. Only Jews. Somente os judeus. How many Jews keep it? Quantos judeus guardam a Páscoa? Many Jews do not even believe the Bible. Sabe, muitos judeus nem acreditam na Bíblia. But 90% of the Jews all over the world keep the Passover. Mas 90% de todos os judeus no mundo todo, eles guardam a Páscoa. Oh, they keep it as a tradition. Sabe, eles celebram como uma tradição. But they keep it. Eles guardam. God said you will keep it forever. Deus fala, vocês vão guardar a Páscoa para sempre. Is that a prophecy? É uma profecia? Did it come true? Aconteceu? You can't deny it. Você não pode negar esse But fato. it's very important. Read verse 26. Muito importante. Your children will ask you, what does this mean? Sabe, os seus filhos vão perguntar, o que quer dizer isso? Verse 27. Lá no versículo 27. Here's the answer. Aqui temos a resposta. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Now we have absolute proof this actually happened. Nós temos prova absoluta de que isso realmente aconteceu. See, if you have an event that was witnessed by a multitude of people. Sabe, quando você tem um evento que é testemunhado por uma multidão de pessoas. Now follow this carefully. Me segue agora cuidadosamente. I'm sure the lawyers with their legal mind can follow it. Eu tenho certeza que os advogados aqui com as suas mentes legais podem me acompanhar.
You have an event witnessed by many people. Você tem um evento que é testemunhado por muitas pessoas. It is immediately memorialized by a remembrance. Ele é imediatamente se torna um memorial por causa da lembrança And dele. that is continued year after year. Isso é continuado ano após ano. You know it happened. Você sabe que isso aconteceu. See, I couldn't say I'm in Brazil now. Eu não podia falar, por exemplo, estou no Brasil. And I say, well, you know what? I think it'd be a great idea for Brazilians. E eu falo, olha, vai ser uma grande ideia aqui para os brasileiros. Why don't you say there was a great hero in Brazil named George Washington? Por que você não fala que tem um herói muito famoso aqui no Brasil chamado George Washington?